Mas isso não indigna só você, indigna sem nenhuma piada a torcida do Flamengo. O time titular do Cruzeiro bate de frente contra Flamengo e Palmeiras tranquilamente, contra qualquer outro time. O Gerson tem potencial para ser um dos grandes protagonistas desse ano no Cruzeiro. O eixo tremeu e não foi por acaso. O Cruzeiro está incomodando geral. Está incomodando mesmo. E hoje a mídia mostrou isso claramente. Então presta atenção em tudo que foi dito aqui pela equipe F sobre o Cruzeiro. Mas antes, deixe seu like, se inscreve no canal e agora sim, bora pro vídeo. Equipe F, a gente vai começar falando do Cruzeiro, assuntos. Gerson, sem dúvida, Gerson é assunto. E Matheus Pereira, a gente começa com o Gerson, porque o Pedro Júnior deu entrevista, homem de futebol do Cruzeiro, deu entrevista ao Fala Fonte e falou sobre a situação da negociação do Gerson. O Zenit, a gente já vem há alguns dias, né, conversando, fazendo todas as tratativas de uma forma bem profissional junto ao Zenit. O Zenit muito respeitoso com o Cruzeiro, de uma forma grande, dois times grandes, né, negociando um grande jogador, né. Os valores, o Cruzeiro a gente não costuma envolver valores, né, porque a gente ainda está em processo de negociação, ainda não fechamos valores. Proposta vai, proposta vem, e a gente está sempre com um diálogo diário com o Zenit, com os representantes do Gerson. É uma negociação difícil, um jogador que é importante para o Zenit. O Gerson é um jogador muito grande de seleção brasileira, né? Todos os clubes do Brasil, acho que gostariam de contar com o Gerson, o Cruzeiro não é diferente. E a gente está caminhando, cada dia uma vitória por alguns dias. Mas a gente espera ter um final feliz tanto para o Cruzeiro como para o Zenit e o Gerson. A novela não acabou. Zinho! Eu falei que ia começar com o professor, já que aprendemos com ele. Professor, fique à vontade. Essa história do Gerson. Você sabe que a gente está vivendo uma época de menos novelas e mais séries, né? Uhum. Minisséries. Então são os episódios. Os episódios. Agora, um negócio dessa monta é natural que tenha suas idas e vindas, suas mudanças de valores de um lado e de outro, acertos de proposta. Negócios grandes geralmente demoram mais. E esse é um negócio grandão. Esse é um negócio grandão. A volta do Gerson, que o jogador, na verdade, está muito interessado, porque está na cara que ele descobriu que perdeu tempo e espaço. E agora ele tem uma corrida contra o tempo. Mas sabe o que me incomoda, professor? Desculpa, eu nunca avalio escolha profissional de jogador se o cara quer ganhar mais. O que me incomoda é falar que não conhecia algo que é tão óbvio. Por exemplo, o cara que vai... Não estou dizendo nem que é o caso do Gerson. O cara vai para a Rússia e fala, nossa, aqui faz frio. Ou, nossa, tá tendo uma guerra aqui, não sabia. No caso dele, de sair do radar e achar que não sairia, não cola. Não pode dizer que Santo Antônio me enganou. Não dá. Mas isso não indigna só você, indigna sem nenhuma piada a torcida do Flamengo. Inclusive é de onde ele saiu. Ele e o seu pai, que se envolve muito sem dúvida tipo de negociação. Eu estava lembrando uma vez, em 1992, esse moço que está aí na tela, o Zinho, ele ganhou a bola de prata de placar. Eu tinha 5 anos nessa época, professor. Estava 1 ano de estrear no Corengão. O Zinho tinha ganho a bola de prata. E a grande negociação daqueles dias era a ida do Zinho do Flamengo para o Palmeiras, que tinha há pouco tempo acertado com a Parmalat, né? E quem foi receber a bola de prata pelo Zinho, ele deve se lembrar, foi o seu Crisan, o pai do Zinho. E eu ali no almoço, teve um almoço ali na Editora Abril, e eu sentei do lado do seu Crisan, e assim, achando que fosse, naquela época, uma negociação grande como é essa, né, do Gerson, achando que ia ter uma resposta de um jeito e tinha uma resposta de outro. Eu falei, seu Crisan, estão falando muito aí do Zinho vindo para o Palmeiras, né? Mas isso é um negócio muito grande e acredito que ele não está acertado assim. O seu Crisan virou para mim e falou assim, está acertado sim. Ele já é jogador do Palmeiras. Então me deu um choque de realidade. Seu Crisan, pô, sincerão. Duas coisas raras aí nessa história, viu, Zinho? A sinceridade, né? Não é sempre que você pega uma pessoa tão sincera quanto era o seu Crisan. E a facilidade ou a rapidez de um negócio grande, porque o Zinho já era um jogador conceituado, como hoje é o Gerson, né? Acho que essa história do Gerson ainda vai dar mais pano para manga, pelas palavras do Pedro Júnior,
há muito respeito, mas há também muito cuidado das outras partes para que ninguém saia prejudicado. Eu imagino que os russos não queiram sair perdendo nessa negociação, né? Por isso que está falando em envolver jogador, envolver uma quantia que realmente vale a pena abrir mão de um jogador como esse, que a gente sabe que é um jogador que chega para mudar a cara de time, né? E para melhor. Quero te ouvir também, Zé Elias. Não, assim, eu lembro na época da negociação do Gerson, né? O vovozinho falou que não sairia, o Pascoal também não. Eu falei que eu não criticaria um jogador, porque assim, a gente entende determinadas situações, e aí foi pela questão do dinheiro financeiramente, está muito claro esse tipo de situação. E eu não critico porque cada um sabe onde o calo aperta. Onde o calo aperta, né? Ah, mas ele ganhou dinheiro, ganhou isso, aquilo. Muitas das pessoas não imaginam as situações que vivem os jogadores de futebol, né? Porque às vezes não tem que sustentar apenas a família. Né? Tem que sustentar outras pessoas com o mesmo padrão de vida. Por 40, 50 anos. Né? Então tem algumas situações que as pessoas não entendem e muitas vezes criticam. Então eu falei, eu não vou criticar porque ele tem as suas razões. Eu acho que agora o que mostra nessa negociação, e aí mostra o poder do Cruzeiro. Sim. Eu falo, ele está mostrando a força. Por quê? Falar não para o Flamengo, Caio Jorge. 50 milhões, né? 22 milhões, mais o Cebolinha, depois 30 milhões, alguma coisa assim, com o Luiz Araújo, encerram a negociação. E ao mesmo tempo, olha, eu quero contratar o Gerson, que não é barato. Para o futebol brasileiro não é barato. Né? Ao mesmo tempo, tenta negociar a renovação com o Matheus Pereira, me parece pelas declarações também do diretor, né? E que nós estamos vendo, parece que as conversas estão sendo bem amigáveis, são tranquilas. Assim, o que deixa feliz, acho que é o torcedor do Cruzeiro. Lógico que deixa indignado o torcedor do Flamengo, mas isso é uma coisa que já havia acontecido, porque ele saiu, ele foi para o Marseille, depois voltou, depois ele foi para Roma, né, se eu não me engano. Foi aí do Fluminense, né? Fluminense foi para Roma, voltou para o Flamengo, Marseille voltou para cá. É a vida de jogador de futebol, mas assim, o que eu fico mais atrelado e a situação é a força que o Cruzeiro vem demonstrando para montar o seu elenco. Olha, vamos lá, eu quero ouvir o Zinho, porque eu lembro que quando teve o Super Mundial, o clima ficou pesado para ele já no embarque, lembra que tinha moeda com a cara dele e tudo mais, a forma como o pai e empresário, que no caso é a mesma pessoa, tá? Vou conjugar no singular por serem a mesma pessoa, o pai barra empresário Marcão, cuidou da situação. Como é que você está vendo essa novela? E aí, ao mesmo tempo, já emenda uma segunda pergunta, Zinho. Fica à vontade para responder a primeira e já abrir esse tema do caso de match, caso de samba. Gerson no Cruzeiro, faz esse Cruzeiro que já tem uma boa base, olhar para Flamengo e Palmeiras e falar, vem em mim, vamos nessa, cai dentro. Eu acho que o Cruzeiro já tinha time e elenco para brigar com Palmeiras e Flamengo. Inclusive, no meu último programa, nos últimos programas do ano passado, eu até fiz uma crítica ao treinador antigo do Cruzeiro, né? Porque ele abriu mão do campeonato, né? Porque as declarações eram que o Cruzeiro não era o time montado para ser campeão, e para mim o Cruzeiro teve todas as oportunidades para ser campeão brasileiro. Flamengo e Palmeiras oscilaram, derraparam, escorregaram, tiveram problemas, tanto é que um entregava a liderança para o outro durante a reta final, envolvido com a Libertadores e com as competições que tinham. E o Cruzeiro teve as oportunidades, perdeu pontos bobos, desperdiçou a oportunidade de ter a liderança. Se você vê os confrontos entre Flamengo e Cruzeiro, Palmeiras e Cruzeiro, o Cruzeiro ganhou dos dois em casa e empatou com os dois fora de casa. O Cruzeiro não perdeu para os dois no Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Cruzeiro, para mim, já tem um time forte. Mas te respondendo, se o Gerson, que o Cruzeiro não tem nada a ver com isso, se o Gerson quis sair do Flamengo, sim, se pensou na parte financeira, se não pensou, o Cruzeiro está fazendo o papel dele. E o Tite não é bobo. Chegou, olhou para o elenco e falou assim, se eu tenho o Gerson aqui, que pode jogar como segundo volante, mas que pode jogar como meia pelo lado direito, jogou assim no Flamengo com ele, foi convocado para a seleção brasileira assim, dessa forma,
foi um dos grandes destaques do Flamengo em todas as competições, sempre apontado como coringa, como cara diferente, que dava o equilíbrio para o time do Flamengo recheado de grandes estrelas. O ponto de equilíbrio sempre foi o Gerson, que sempre jogou a maioria dos jogos. Dificilmente era um jogador poupado. Eu não via isso no Gerson. Então, se o Cruzeiro consegue fazer essa negociação, que é difícil, como está sendo falado pelo Pedro Júnior, os números são altíssimos, o Gerson tem um salário altíssimo, merecedor pelo que ele já fez, mas se o Cruzeiro consegue trazer esse jogador com o elenco que já tem e a manutenção do Caio Jorge e do Matheus Pereira, que está com um contrato aí para vencer, que já pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe, mas tudo indica que o Cruzeiro está fazendo todos os esforços para a permanência dele, o Cruzeiro fica com os 11, aí eu não vou falar de elenco, o time titular do Cruzeiro bate de frente contra Flamengo e Palmeiras tranquilamente, contra qualquer outro time. Concorda, Zé? O Gerson, dando se chegar, e professor também, Gerson chegando no Cruzeiro, assim, pela capacidade que ele tem, a gente sabe, é um cara de alta capacidade e que também ajuda a melhorar os outros. Matheus Pereira já vai ser assunto. O meio-campo com Matheus Pereira e Gerson me parece um grande privilégio no futebol brasileiro. Eu acho que é uma referência que o Cruzeiro não teve ao longo do ano passado. Que talvez tenha sido um dos problemas da equipe do Cruzeiro quando o vovozinho cita o Cruzeiro deixou escapar a possibilidade de ganhar o Campeonato Brasileiro, porque muitas vezes oscilou em determinados momentos. E não tinham, eu acho que assim, você tem ótimos jogadores, grandes jogadores, mas eu acho que em determinados momentos você precisa de um cara que divida um pouco essa responsabilidade de criação, especialmente de criação, com o Matheus Pereira. E, ao mesmo tempo, a personalidade de, opa, vem cá, calma aí, vamos colocar a bola no chão, que eu acho que o Gerson tem essa capacidade, essa frieza, experiência. Muitas vezes, desculpa aí, vovozinho, eu tô pegando porque acho que talvez nós fomos jogadores, a gente pensa um pouco igual em relação às experiências que nós vivemos, né? Claro. Então, assim, o Gerson, quando ele fala, o vovozinho falou que ele não jogou, ele jogou quase todas. Por que ele jogou quase todas? Porque ele era referência em todos os aspectos do jogo para o time do Flamengo. Ele era o capitão, ele era o cara que no momento de dificuldade dava a bola para ele segurava, escorava, como é que fala? Sofria falta, chamava a atenção dos jogadores, se posicionava em campo. Né, ele se adaptava, você falou, ele melhora os outros, então ele vai se adaptando a determinadas situações. Quando ele começa no Flamengo, é aberto pelo lado esquerdo, depois ele vem por dentro, depois ele chega a fazer um segundo volante, ele joga um pouco mais à frente. No jogo em que o Flamengo joga contra o Bayern de Munique, o segredo do Flamengo ter entrado no jogo foi quando o Gerson foi para o meio campo. Porque aí o Gerson preenchia o meio campo, conseguia dominar essa bola e fazer a equipe do Flamengo jogar. Né? Então, assim, é um jogador muito completo e acho que a personalidade dele é uma coisa que, para mim, falta no Cruzeiro, muitas vezes. Você tem o Lucas Romero, que é o líder, que é o cara que corre, que briga e tal, mas uma referência que não seja apenas de correria, vamos dizer assim. É uma referência técnica, mas uma referência de, vem cá, o Gerson tá ali, joga a bola nele, entendeu? Porque muitas vezes essa função, quem fazia era o Matheus Pereira, mas ele não conseguia suportar isso durante 90 minutos, às vezes. E faltou um cara desse pro Cruzeiro. E o Cruzeiro, trazendo o Gerson, você imagina o Tite, o que ele vai poder fazer e adaptar essa equipe em termos de posicionamento. Agora, precisa ver um ponto, o Tite vai ter vai ser mesmo tipo de jogo que foi no Flamengo, foi a mesma cabeça, um sistema de jogo apenas, ou ele vai ter variações? Porque esse elenco do Cruzeiro dá a possibilidade ao Tite variações de jogo dentro de 90 minutos. Então, você não precisa ficar só, vamos trocar os dois externos, muda a característica, o do pé direito invertido vai para lá, outro vai para cá, que era o que muitas vezes o Tite fazia, né? Então, assim, precisa ver como o Tite também vai organizar esse sistema de jogo para aproveitar o que esses caras têm de melhor. O Gerson tem potencial para ser um dos grandes caras isso com a última imagem, né? A gente não sabe agora, mas para ser um dos grandes protagonistas desse ano no Cruzeiro, caso ele assine com o Cruzeiro realmente. Esse é o próximo capítulo da novela, o Tite, porque quanto mais qualifica esse elenco, mais aumenta a responsa do Tite em termos de plano B, de variação, uma torcida exigente que quer jogo bonito. O Tite pode encontrar alguns problemas que encontrou no Flamengo. No Flamengo houve uma reação
ao jeito que o Tite enxerga futebol. Se chega o Gerson, é claro que eleva o nível. O homem é um termômetro, né? Um termômetro de todo time que ele entra, e em geral para o bem. Ele qualifica muito. Eu só não diria que é a peça que falta, porque não é uma questão assim de uma peça só. Né? Quanto mais qualificar, melhor. O Cruzeiro vai ter uma bela espinha dorsal, do grande goleiro que tem ao grande atacante que tem, passando pelo meio, passando por uma defesa segura, que também pode ser melhorada. Não sei como é que está essa questão das contratações. Na meiuca lá, é ótimo para o Matheus Pereira, né? Ele ganha um companheiro à altura, talvez até mais confiável que ele, nesse sentido que o Zé falou. Um cara para... Ele é o cara. O Matheus Pereira. Se ele não fica no Cruzeiro, e se fica no Brasil, ele vai para um rival pesado. É só o Flamengo ou o Palmeiras que tem condição de tirá-lo do Cruzeiro. Por isso toda essa história envolvendo o Palmeiras. É, o Palmeiras. O Pedro Júnior falou que não tem prazo. Matheus Pereira no Palmeiras, meu. Então, o Pedro Júnior falou que não tem prazo. Mal ou menos, né? Porque essa história aí é justamente evitar que ele assine um pré-contrato, pela condição de quando esse contrato termina. Então tem prazo, mas também não tem. Tem prazo, mas não tem um prazo tão apertado, mas tem uma pressão. E é o grande desafio do Cruzeiro, eu concordo com você. Tão importante quanto trazer Gerson é não perder Matheus Pereira, é não perder Caio Jorge, é não perder para rival direto, como o Caio Jorge, por exemplo, iria para o Flamengo. Isso aí é uma perda dupla. Você está deixando de ter o jogador e está reforçando justamente aquele que quer o mesmo pedaço de queijo que você, já é o mais forte, né? Que já é o mais forte. É a turma que está... A turma com quem o Cruzeiro concorre é Flamengo, Palmeiras e o eventual aí que aparece todo ano, né? Então, é uma dupla função, é uma dupla responsabilidade. Perder o Matheus Pereira é ruim. Perder o Matheus Pereira para o Palmeiras, por exemplo, que é a bola da vez agora, ou poderia também ser o Flamengo tem plena condição financeira de também querer esse jogador, é duplamente ruim para o Cruzeiro. O Pedro Júnior sabe disso, né? É um momento bem de muita responsabilidade dessa administração cruzeirense. Não, eu acho, o ano passado nós estávamos falando muito sobre a possibilidade do Matheus Pereira frequentar a seleção brasileira, Sim. né? Justamente porque estava faltando esse cara que tinha esse lado um pouco mais técnico, que jogava, como gosta de dizer o Pascoal, né? Nas entrelinhas do jogo, nas entrelinhas de marcação, né? Das equipes adversárias, porque ele tem essa capacidade, né? Ele tem essa capacidade de fazer essa leitura de jogo e receber essa bola com uma facilidade. E ele trabalha em 3 toques no máximo, 2 toques. Com 2 toques ele já consegue ver o jogo inteiro e consegue ou finalizar, ou fazer tabelas, ou criar assistências. É uma peça fundamental para a equipe do Cruzeiro. É um jogador que tem uma característica difícil de ser encontrada, né? Então acho que o Cruzeiro tem que fazer de tudo para segurá-lo, porque ele provavelmente, se permanecer na equipe com o Gerson, com esse meio-campo que é um meio-campo forte, que joga, e provavelmente o Tite vai montar uma equipe diferente do que nós vimos no ano passado, né? com a sua maneira e sua forma de jogar. Se o Gerson vier, ele vai ter outros jogadores que irão dividir responsabilidades e irão preocupar também os adversários, né? Muitas vezes ele sofreu uma marcação um pouco mais forte porque todo mundo sabia que a bola iria passar pelos pés dele. Agora não, se você tiver um outro jogador, se tiver o Gerson, o adversário já vai ter que se preocupar com o Gerson e vai sobrar um pouco mais de espaço com o Matheus Pereira. Aquilo que acontece com o Flamengo, de você marca um, mas tem o outro com qualidade, aí eu vou marcar aquele lá. Não, mas vou marcar o Arrascaeta. Não, pô, aí vem o Jorginho lá de trás, aí você marca, sabe? Esse tipo, curto. Não adianta. Então, assim, se o Cruzeiro conseguir segurá-lo, vai ser importantíssimo. Eu acho que deve permanecer. O Pedrinho demonstrou com esse não ao Flamengo por conta do Caio Jorge, demonstrou uma força muito grande. Do propósito que ele tem, Do propósito que ele tem, né? Então, assim, eu acho que ele deve permanecer, mas a verdade no futebol não dura 1 segundo, né? Diria Pascoal. Não é nem o problema é 1 segundo, né? O problema é que o Palmeiras já mandou aquele emoji do olhinho. Tá de olho. Estou de olho. Tem gente grande de olho nele. Então, isso aumenta também a urgência da E o poder de negociação, né? A pedida também aumenta. Né? Eu acredito que, surpreendido, o Cruzeiro não será.
Até porque o jogador está em casa, o Cruzeiro não vai ser o último a saber nessa negociação. Então ele tem esse trunfo, né, Zé? De tomar uma atitude. Sim. E é isso que incomoda. O Cruzeiro deixou de ser aquele time que todo mundo passava a perna e agora está se organizando, segurando peças importantes e pensando grande. E quando isso acontece, o futebol brasileiro sente. Vamos seguir acompanhando por aqui, porque esse meio de campo, se o Gerson realmente for contratado, vai dar muito o que falar ainda. Então é isso, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.